Hoje a gente vai montar um termômetro experimental e para isso a gente vai precisar de duas tampinhas de refrigerante. Aqui eu estou utilizando duas tampinhas retiradas de caixinhas de leite, né? Mas pode ser qualquer tipo de tampinha. A única coisa que vocês devem prestar atenção é que as tampinhas devem ser iguais, tá? Então, normalmente de marcas diferentes de refrigerante não vai dar muito certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a perfuração de uma dessas tampinhas, tá? Para que a gente possa fazer a inserção de um canudinho plástico, de preferência semi-transparente ou transparente. Como que a gente vai fazer a perfuração dessa tampinha? Você pode pegar, logicamente, uma broca, né, e uma parafusadeira ou uma furadeira e fazer a perfuração. E se você não tiver, você pode pegar um simples preguinho e com o auxílio de um alicate para que você não se queime, você vai fazer o aquecimento na chama do gás e vai fazer a perfuração dessa tampinha. Vamos dar uma olhadinha no processo. Depois que você fez a perfuração da tampinha, você vai inserir o canudinho nessa tampinha. Então, como aqui já está feito. Então, o único detalhe que você tem que tomar cuidado é que o buraco que você vai fazer para encaixar o canudinho deve ser exatamente na medida do canudinho, tá? Se você fizer muito grande esse buraco aqui, você vai ter dificuldades para fazer a fixação do canudinho, tá? Para que a gente possa fixar ele, nós podemos utilizar cola instantânea, né, a nossa famosa Super Bond ou outra similar, ou cola quente, algum outro tipo de cola, né, que seja resistente à água. Então a gente fez a fixação do canudinho aqui, agora nós vamos efetuar a colagem. Quanto que eu vou deixar para dentro dessa tampinha? Bom, eu vou colocar a segunda tampinha aqui, tá? Fechando e vou empurrar ao máximo esse canudinho aqui, ó. Pronto, não vai mais. Esse é o ponto certo, né? A profundidade certa em que o canudinho deve entrar na tampinha. Agora a gente vai fazer a colagem. Então só vou passar a cola instantânea. Muito bem. Em se tratando de cola instantânea, tem que se tomar cuidado, né? Porque se você colocar uma grande quantidade de cola, não significa que a colagem vai ser perfeita. Às vezes, o excesso de cola acaba prejudicando o processo de colagem. Então, vamos deixar aqui e vamos passar nessa outra tampinha aqui, ó, em toda essa borda. E agora vamos unir as duas metades. Muito bem. Agora o ideal seria que a gente deixasse essa cola secar por no mínimo uns 10 minutos. Logicamente é cola instantânea, mas depende da marca que você adquiriu a cola, ela pode ter um processo de secagem mais rápido ou mais lento. Então o ideal seria deixar pelo menos uns 10 minutos. Enquanto a gente aguarda essa parte aqui que a gente efetuou a colagem secar, nós vamos pegar uma bandeja de isopor dessas em que vem frios e vamos desenhar um retângulo de medidas 18 por 3. Na sequência vamos recortar. Então aqui eu já tenho esse pedaço recortado, tá?
para que vai servir esse pedaço de isopor? Esse pedaço de isopor vai ser o ponto em que a gente vai fixar atrás do nosso termômetro para que ele seja utilizado como escala. O próximo procedimento que nós iremos realizar será pegar um copinho descartável de qualquer tamanho. Vamos pegar o nosso preguinho, vamos aquecer na chama do gás, né, com auxílio do alicate, e vamos fazer uma pequena perfuração na parte de baixo desse copinho, tá? Do diâmetro exato desse caninho aqui, tá? O que é esse caninho? Esse caninho é nada mais nada menos que um cotonete, que eu fiz a retirada aqui da parte do algodão, né? Eu cortei com alicate, tá? E na sequência introduzi esse caninho nesse orifício aqui no fundo do copinho descartável. Aí fiz a colagem com a cola instantânea novamente, lembrando que você pode utilizar outro tipo de cola. Para que a gente vai utilizar esse copinho? Bom, como vocês sabem, todo termômetro tem um líquido em seu interior, o qual vai dilatar, e através dessa dilatação nós teremos a marcação da temperatura. Então nós vamos inserir esse líquido, tá, através desse copinho aqui. Então, para que a gente consiga colocar esse líquido, a gente vai inserir esse tubinho que a gente já colou aqui dentro do canudinho. Na sequência, vamos colocar o líquido aqui no copinho e o líquido vai descer até o canudinho. O próximo procedimento que nós iremos fazer será testar para ver se não há nenhum vazamento nos pontos onde a gente efetuou as colagens. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um copo com água, vai mergulhar esse bulbo que é composto pelas duas tampinhas e essa até um tanto aqui, ó, dentro do copo com água, tá? Na sequência a gente vai assoprar, não muito forte, pela extremidade do canudinho. Se ao assoprar você verificar que sai bolhas ao redor aqui do bulbo ou do canudinho, a gente vai voltar a efetuar a colagem, né, ou com cola quente ou com a cola instantânea. Se não houver vazamento, aí sim a gente vai dar sequência à próxima etapa. Agora nós vamos preparar o líquido que vai no interior do nosso termômetro. Então nós vamos pegar a seguinte medida, ó. Uma tampinha de água, colocamos num recipiente, no caso aqui eu coloquei num copo, e mais uma tampinha de álcool 46%. Tudo isso nesse copinho aqui. Agora a gente vai misturar um corante, pode ser qualquer tipo de corante. O ideal seria que fosse o xadrez, né? Aqui eu estou utilizando o vermelho, mas pode ser qualquer cor. A gente vai pingar 2 gotinhas apenas. Muito bem. Vamos misturar. Pronto. O importante não é a cor, mas sim, no caso aqui, algo que dê um contraste com o canudinho, como a gente pode observar aqui. Depois de efetuar-se a preparação do corante, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar uma xícara com água quente e vamos mergulhar o nosso termômetro nessa água quente. Para quê? Para que o gás contido aqui no bulbo e no canudinho se expandam. Porque se a gente for colocar o líquido já nesse momento, vai dar muita bolha de ar e vai dificultar um pouquinho o nosso trabalho. Então vamos deixar cerca de uns 40 segundos. Aí sim nós vamos pegar o copinho que a gente já preparou com esse canudinho aqui e vamos inserir aqui no canudinho, que vai ser o nosso termômetro, e vamos despejar o corante dentro do canudinho. Vamos lá.
Então aqui a gente já consegue visualizar que o líquido entrou perfeitamente. E pode acontecer de haver algumas bolhas de ar. Não sei se é possível visualizar aqui na câmera, mas normalmente ele dá umas pequenas bolhas de ar, como aqui. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai deixar esse termômetro na água quente, vai dar umas chacoalhadinhas assim, até que todas essas bolhas de ar sumam. Tá? Muito bom. Então a gente vai deixar uma coluna de corante de cerca de 4 a 5 centímetros aqui a partir do bulbo. Tá? Bom, depois que você já fez o preenchimento do termômetro com o líquido, né, que é a mistura entre água e álcool 46, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse pedacinho que a gente já cortou anteriormente e vamos colar atrás aqui do canudinho. Para isso nós vamos utilizar a cola instantânea. Pronto. Perceba que vai sobrar um excesso do canudinho, tá? E esse excesso deve ficar assim. No final do vídeo vocês vão entender o porquê é importante deixar esse excesso aqui. Então, após efetuar a colagem, nós vamos fazer a calibração do nosso termômetro. Para isso nós vamos precisar de uma xícara contendo gelo. Tá? Agora nós vamos colocar o nosso termômetro na água com gelo. Percebam que o nível já está baixando e é isso que a gente precisa. Nós vamos deixar cerca de 40 segundos a 1 minuto até que todo o sistema entre em equilíbrio. Tá? Feito isso, nós vamos fazer a marcação da posição aonde vai parar esse líquido. Nesse caso vai ser o 0 grau, né? Então, no meu caso, ó, já parou de descer a coluna de líquido. Eu vou fazer uma pequena marcação. Então aqui vai ser exatamente 0 grau. Logicamente, após eu vou fazer a marcação de forma numérica para ficar mais fácil. Agora nós vamos fazer a segunda marcação, que é o ponto de ebulição da água, que no caso seria 100 graus Celsius. Para isso nós vamos pegar um outro recipiente e vamos colocar o termômetro com água fervida. Então vocês podem perceber que ó, a coluna de líquido já está subindo. A dilatação é bem considerável. Então, só para ficar mais fácil de visualizar. Para acelerar o processo é interessante dar uma chacoalhadinha no recipiente, né, para que o aquecimento seja mais uniforme. Muito bem. Quando a temperatura parar de subir, né, cerca de 1 minuto depois, né, de que você colocar aqui no recipiente com água quente, ó, aqui já está abaixando, né, logicamente porque eu já retirei da água quente. O ideal seria fazer essa marcação com o termômetro dentro da água fervida, né? Então deixa eu só fazer aqui fora porque eu não consigo focalizar com a câmera. Então nesse caso, para mim seria aqui. Então esse vai ser o 100 graus Celsius. Agora as demais marcações que nós vamos efetuar, nós vamos fazer uma pequena regrinha de 3. Então a gente vai medir as distâncias entre os dois pontos, tá? Que é o ponto em que é 0 grau e o ponto em que era 100 graus Celsius.
tá? Vamos supor que deu, por exemplo, 15 centímetros. Aí a gente vai fazer uma regrinha de 3 e vai calcular qual que é a posição onde vai estar, por exemplo, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e assim por diante. Aí a gente tem uma boa graduação para o nosso termômetro de 0 graus Celsius até chegar a 100 graus Celsius. Percebam que já está descendo a coluna de líquido, né? Porque a gente já retirou da água quente. Se a gente colocar na água gelada novamente, vou colocar um pouquinho, ó. Ele desce bem rápido, né? Vamos colocar novamente na água quente. Então já dá para perceber que a coluna volta a subir, né? Após efetuar a graduação do seu termômetro, ele deve ter ficado mais ou menos assim, né? Com as graduações de 10 em 10 até 100 graus Celsius. Então aqui eu já retirei da água quente, né? A gente pode verificar que a temperatura já está caindo, né? Vamos colocar um pouquinho na água gelada, ó. A temperatura cai muito rapidamente. Vamos colocar novamente na água quente. Então a temperatura novamente está subindo. Agora, por que da importância de deixar esse excesso de canudinho? Como a gente fez um termômetro composto por água e álcool, o álcool vai acabar evaporando, né, se a gente deixar esse termômetro aberto por muito tempo. Então, no momento em que você não for utilizar, vai guardar para um outro momento, para uma feira de ciência, por exemplo. Então você pega e dobra o canudinho e cola com uma fita durex, coloca uma borrachinha, qualquer outra coisa, para que o líquido que esteja aqui dentro não evapore. Só é importante, para fazer a medida, não pode estar dobrado, tá? Tem que estar solto, assim como está aqui. Senão as medidas que você vai encontrar não serão as medidas verdadeiras. Então tá aí nosso termômetro feitinho. Espero que vocês tenham gostado.